Curte histórias de arrepiar? Descubra o terror clássico de A Hora do Lobisomem, de Stephen King. Uma leitura intensa e inesquecível. Adquira o seu pelo link na descrição e mergulhe nessa aventura sombria. Meu nome é Pedro e vou compartilhar uma experiência que transformou completamente a minha visão sobre o sobrenatural. Era a Quaresma de 2015, um período que eu considerava apenas uma parte do calendário. Desde pequeno, minha mãe sempre falava sobre lobisomens e outras criaturas da noite, mas eu achava que eram apenas histórias para manter a criança obediente. Eu estava completamente errado, e minha incredulidade quase me custou a vida. Era uma noite fria e escura, com nuvens densas encobrindo a lua. A cidade estava em um silêncio inquietante. Um silêncio que parecia pressagiar algo terrível. Eu estava sozinho em casa, após um dia cansativo e tumultuado. As palavras de minha mãe, que eu sempre desdenhei, ecoavam na minha mente de forma desconexa e distante. Naquela noite as coisas começaram a mudar. Por volta da meia-noite, um som estranho e perturbador começou a preencher o silêncio. Inicialmente, era um rosnado baixo e inumano, como se um animal selvagem estivesse se escondendo no quintal. Eu ignorei, atribuindo o barulho ao vento ou a algum outro ruído banal. No entanto, o som foi crescendo em intensidade, tornando-se um grito de dor e raiva, e meu coração começou a bater descompassado. Senti uma sensação de gelado na espinha e, com um esforço sobre-humano, decidi verificar o que estava acontecendo. A escuridão do lado de fora parecia engolir tudo, e o frio era cortante, penetrando até os ossos. Quando cheguei à porta dos fundos, o barulho estava mais alto, mais próximo. O terror tomou conta de mim quando vi a sombra de uma figura se movendo na escuridão. Era um ser monstruoso, com uma forma humanoide, mas com garras e dentes afiados. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, como se estivessem em chamas. Eu estava paralisado de medo. A criatura avançava lentamente, como se estivesse saboreando o meu pânico. A visão dos seus olhos penetrantes e do seu corpo coberto de pelos escuros era aterrorizante. Eu me lembrei das histórias que minha mãe me contava, de como a presença de um lobisomem era uma sentença de morte certa se você não estivesse preparado. Cada passo que a criatura dava parecia ecoar em minha mente como um presságio de morte iminente. Desesperado, corri de volta para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas com uma força frenética. O som de garras arranhando a madeira e o rosnado furioso de fora me fez sentir como se estivesse sendo caçado. Eu podia ouvir a respiração pesada da criatura, quase como se ela estivesse rindo do meu desespero. O medo era palpável, e cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio era interrompido apenas pelo som do meu próprio coração batendo descontrolado. Quando finalmente a primeira luz do amanhecer começou a penetrar através das janelas, o barulho cessou abruptamente. A criatura havia desaparecido, mas a sensação de terror permanecia. Eu sabia que tinha tido um encontro mortal e que minha falta de fé nas advertências da minha mãe quase me custou a vida. Naquela manhã, eu aprendi da maneira mais difícil que o sobrenatural é real e que o que ignoramos pode, de fato, ser a nossa ruína. Agora, sempre que a Quaresma se aproxima, eu me lembro daquela noite com um medo reverente e um respeito renovado pelas histórias que antes considerei apenas superstições. Eu me chamo Lucas, e o que vou contar aconteceu em 1998. Na época, eu trabalhava como peão na fazenda do senhor Juarez. Era uma vida simples, mas eu gostava. Minha rotina começava cedo, cuidando do gado
organizando os estábulos e garantindo que tudo estivesse em ordem antes do final do dia. O senhor Juarez confiava muito em mim, me tratava quase como um filho. Não tinha família naquela época, era só eu e a fazenda, mas nunca me senti sozinho. Os outros trabalhadores eram como irmãos para mim, e quando a noite caía, sempre nos reuníamos para contar histórias e dar risada. A vida na fazenda era tranquila, pelo menos até o outono daquele ano. Foi nessa época que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foram os cachorros que começaram a agir diferente, como se estivessem nervosos o tempo todo. Depois, alguns animais começaram a sumir. Um dia era uma vaca, no outro, uma ovelha desaparecia sem deixar rastro. A princípio achamos que fossem ataques de onças, afinal estávamos perto da mata. Mas com o tempo, percebemos que havia algo mais por trás disso. Certa manhã, encontrei um bezerro morto no pasto. O corpo estava todo retalhado, o abdômen aberto, faltando órgãos. O que me deixou mais intrigado foi que não havia sinais de luta ou pegadas ao redor, como seria de se esperar em um ataque de onça ou outro predador comum. Os dias foram passando, e cada vez mais animais apareciam mortos, às vezes sem uma parte do corpo, outras vezes em um estado que eu prefiro nem descrever em detalhes. Nós todos na fazenda começamos a ficar desconfiados, e as histórias que antes eram contadas para passar o tempo começaram a tomar um tom mais sério. Alguns dos mais velhos diziam que podia ser o lobisomem. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, sabe? Mas quanto mais os dias passavam, mais difícil ficava de ignorar o que estava acontecendo. Todas as noites, quando a lua cheia brilhava no céu, os animais se agitavam mais, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. No começo, pensei que fosse coincidência, mas então algo mais começou a acontecer. Certa noite, acordei com o barulho dos cães. Eles latiam como se tivessem visto o diabo. Peguei minha lanterna e fui até o curral. O vento estava forte e a lua iluminava a fazenda de um jeito que até os cantos mais escuros pareciam visíveis. Quando cheguei lá, vi mais uma cena que me fez gelar o sangue. Outro bezerro, retalhado, dessa vez com partes do corpo faltando. E novamente, nenhum sinal do que poderia ter feito aquilo. Foi aí que comecei a levar a sério a possibilidade de que alguma coisa realmente estava nos rondando. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era algo comum. Conversamos com o senhor Juarez no dia seguinte, e ele, mesmo sendo um homem de fé, estava tão preocupado quanto nós. Decidimos que, dali em diante, alguém sempre faria vigília durante a noite. Não queríamos perder mais animais, e também temíamos que aquilo fosse piorar. As semanas se passaram, e as noites de lua cheia se tornaram cada vez mais tensas. Toda vez que a lua se erguia no céu, a gente se preparava para o pior. Mas o que estava por vir, ninguém estava preparado para o que aconteceu naquela última noite. Naquela noite de lua cheia, eu fui o escolhido para fazer a vigília. Confesso que estava nervoso, mas tentei manter a calma. Peguei a espingarda e me posicionei perto do curral, onde a maioria dos ataques tinha acontecido. As horas passaram devagar. O vento gelado cortava o ar e, aos poucos, a noite foi ficando mais silenciosa. O único som era o vento e o farfalhar das folhas das árvores ao redor. Foi quando o silêncio foi interrompido. Um estalo vindo da mata me fez gelar. Respirei fundo, tentando ignorar o medo que subia pelo meu corpo. Mas logo o barulho voltou. Dessa vez, mais próximo. Meu corpo travou por alguns segundos e, instintivamente, dei alguns passos para trás. Sabia que não devia ir até a mata, mas minha curiosidade quase me empurrou. O medo, no entanto, foi maior. Fiquei parado, a lanterna tremendo na minha mão, tentando enxergar algo. Então, eu o vi. Os olhos. 2 pontos brilhantes no meio da escuridão, me encarando. Não eram olhos de animal comum. Havia algo maligno,
algo errado ali. Eles brilhavam de uma forma que fez meu sangue gelar. Meus músculos travaram, e por mais que eu quisesse correr, minhas pernas não respondiam. E foi então que ele saiu das sombras. Aquela coisa era gigantesca, maior que qualquer homem. Andava sobre duas patas, com o corpo todo coberto por pelos escuros e desgrenhados. As garras, afiadas como lâminas, refletiam a luz da minha lanterna. Mas o pior de tudo eram os dentes. A criatura abriu a boca mostrando fileiras de presas longas e amareladas. Eu sentia o cheiro podre vindo dela, como se estivesse impregnada com o sangue das vítimas que já havia atacado. Eu nunca vou esquecer daquela visão. Mesmo tantos anos depois, ainda posso ver os olhos daquela coisa brilhando na minha memória. Naquele momento, tive certeza, era o lobisomem, aquela criatura das histórias que, até então, eu nunca tinha acreditado. Mas ali, cara a cara com ela, não havia mais espaço para dúvida. Meu corpo inteiro tremia de medo. Tentei apontar a espingarda, mas minhas mãos estavam tão trêmulas que mal conseguia segurar a arma direito. O lobisomem avançou um passo, e eu puxei o gatilho no desespero. O tiro acertou, mas o impacto não foi suficiente para derrubar a fera. Ela apenas recuou um pouco, como se estivesse mais irritada do que ferida. O lobisomem rosnou, um som tão profundo e ameaçador que parecia reverberar dentro do meu peito. Pause 2 e ameaçador que parecia reverberar dentro do meu peito. Meu instinto foi correr e eu corri. Corri como nunca na vida. O som das patas daquela coisa esmagando o chão logo atrás de mim era ensurdecedor. Eu podia sentir o ar pesado do seu hálito enquanto ele me perseguia. O desespero tomou conta, e minha visão ficou turva de pavor. Não havia lugar seguro. Eu corri em direção à casa grande, onde sabia que talvez conseguisse me trancar. Mas o lobisomem era rápido demais. Em poucos segundos ele estava quase em cima de mim. Tropecei e caí no chão, sentindo o chão duro rasgar minha pele. Quando olhei para trás, ele estava lá, rosnando, com os dentes à mostra, pronto para me despedaçar. Naquele momento, pensei que seria o meu fim. Fechei os olhos, esperando o golpe fatal, mas algo fez o lobisomem parar. Não sei se foi o som de um tiro ao longe ou o cheiro de alguma outra presa. Mas ele hesitou por um segundo. Foi o tempo suficiente para eu me levantar e correr para dentro da casa. Fechei a porta e empurrei o que pude para bloquear a entrada. Lá dentro, o silêncio voltou. Ouvi o lobisomem do lado de fora bufando, arranhando a madeira da porta. Cada segundo parecia uma eternidade. O medo me paralisava e eu mal conseguia pensar. Mas, por alguma razão, ele não conseguiu entrar. Talvez tenha se cansado ou encontrado algo mais fácil para caçar. Eu sobrevivi àquela noite. Mas o que eu vi, o que eu senti, nunca vai me abandonar. O lobisomem não era só uma lenda. Ele era real. E eu vi com meus próprios olhos o que ele era capaz de fazer. Marcelo se remexeu, desconfortável, no assento. O ônibus chacoalhava pela estrada de terra. Ele estava a caminho da casa do seu tio João. Tio João morava em um pequeno vilarejo na beira de uma floresta vasta e escura. Marcelo sempre foi um menino da cidade. A ideia da floresta, especialmente à noite, o enchia de inquietação. O ônibus parou com um solavanco. Marcelo desceu, sentindo o peso da mochila em seus ombros. O ar estava frio e úmido, carregado com o cheiro de pinho e terra molhada. Tio João o esperava, com um sorriso afável no rosto. "Marcelo, como você cresceu!" ele exclamou, puxando-o para um abraço de urso que quase quebrou suas costelas. A lua pairava no céu, lançando um brilho fantasmagórico sobre a floresta. A luz prateada criava sombras dançantes entre as árvores, dando vida a formas misteriosas. Era noite de lua cheia de colheita, explicou tio João. Uma noite especial que trazia consigo antigas lendas e mistérios. Uma época de fartura.
mas também um momento em que o véu entre este mundo e o próximo se tornava tênue. Marcelo não era supersticioso, mas não podia ignorar a sensação de inquietação que sentia. Após o jantar, tio João contava histórias de sua juventude, sua voz ecoando pela pequena casa. As chamas da lareira lançavam sombras nas paredes, criando um ambiente ainda mais misterioso. Histórias de caçadas na floresta, de encontros perigosos com animais selvagens, de eventos estranhos e inexplicáveis. Cada relato era mais fascinante e assustador que o anterior. Marcelo ouvia educadamente, embora algumas histórias fizessem os pelos da sua nuca se arrepiarem. Ele tentava manter a calma, mas era difícil não se deixar levar pelo medo. "Existem coisas nesta mata, Marcelo", disse tio João, sua voz baixa e grave. "Coisas que você não acreditaria, coisas que só aparecem sob a luz da lua cheia. Mas não há nada a temer, contanto que você esteja em casa antes da lua estar alta no céu." A segurança da casa era um conforto em meio à escuridão. Enquanto adormecia, ele não conseguia se livrar da imagem da floresta, banhada pela luz inquietante da lua da colheita. A sensação de que algo o observava persistia, mesmo em seus sonhos. Na manhã seguinte, tio João anunciou que precisava ir ao vilarejo buscar suprimentos. "Preciso que você fique e cuide da casa, Marcelo", ele disse. "Volto antes do anoitecer." Marcelo passou o dia lendo, ocasionalmente olhando para a orla da floresta. Conforme o sol começava a se pôr no horizonte, uma onda de inquietação o dominou. Ele decidiu caminhar até a beira da mata, apenas para ver o caminho que tio João faria de volta. Ele seguiu a trilha já desgastada por um tempo, o ar ficando mais frio e úmido a cada passo. Ele se lembrou de tio João mencionando um atalho pela floresta. "É só seguir o riacho", seu tio havia dito. Marcelo hesitou, mas a curiosidade falou mais alto, e ele se aventurou mata adentro. A floresta havia se tornado silenciosa. O único som era o farfalhar das folhas sob seus pés e o murmúrio distante do riacho. A luz estava desaparecendo rapidamente, as árvores se fechando sobre sua cabeça como as grades de uma cela. Marcelo percebeu que havia cometido um erro. Ele deveria ter permanecido na trilha principal. Ele se virou para voltar, mas a trilha parecia ter desaparecido. Ele estava perdido. O pânico subiu em seu peito, seu coração batendo forte em seus ouvidos. Ele achou ter visto algo se mover nas sombras, um vislumbre de movimento além do limite de sua visão. Ele parou, prendendo a respiração, ouvindo. O som de algo se movendo pela vegetação rasteira. Algo grande. Algo o observando. Se chegou até aqui e está gostando, por favor deixe o like e inscreva-se no canal. Um grunhido baixo cortou o silêncio. Estava perto. Perto demais. Marcelo se virou, seu coração martelando em suas costelas. De pé nas sombras, banhada pela luz pálida da lua crescente, estava uma criatura saída de um pesadelo. Era alta, facilmente 2 metros, coberta por uma pelagem espessa e emaranhada. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha não natural, fixos em Marcelo com uma fome que lhe causou arrepios na espinha. Seus dentes, longos e afiados como adagas, estavam à mostra em um rosnado. Marcelo cambaleou para trás, sua mente lutando para compreender o que seus olhos estavam vendo. Não podia ser real, mas, lá no fundo, uma parte primal de seu cérebro sabia a verdade. Aquilo não era um animal comum, era algo monstruoso. Ele correu mais que tudo ao se levanta. Não era hora de ficar para esperando aquela coisa chegar mais perto. Porém a criatura começou a correr atrás dele, rugindo e correndo o som das patas batendo contra o chão. Só dava a Marcelo a sensação de que ia ser pego. Após um tempo correndo cheio de medo, ele arriscou um olhar por cima do ombro, tentando ver se ainda estava sendo seguido. A criatura estava na orla da floresta,
sua silhueta destacando-se contra a luz da lua, parecendo ainda mais ameaçadora. Ela parou por um momento então, com um rugido que sacudiu o chão, se virou e desapareceu de volta na floresta, deixando um rastro de medo. Marcelo não parou de correr até chegar à periferia do vilarejo, seus pulmões queimando e suas pernas quase cedendo. Ele desabou na beira da estrada, ofegante, seu corpo tomado por tremores incontroláveis, tentando recuperar o fôlego. Ele olhou para trás, para a floresta, seu coração ainda batendo forte no peito, o medo ainda presente em seus olhos. A floresta estava escura, silenciosa, escondendo seus segredos sob a luz da lua, como se nada tivesse acontecido. Ele voltou para a casa do tio João, sua mente a 1000 por hora, seu corpo cheio de arranhões e contusões. Cada passo, uma luta. Ele entrou correndo pela porta, o alívio o inundando ao ver seu tio sentado perto da lareira, com uma expressão preocupada no rosto, mas também de esperança. Tio João explicou que a criatura que Marcelo havia encontrado era um lobisomem, um metamorfo, uma criatura de lenda, que há muito tempo assombrava aquelas terras. Tio João falou de maldições ancestrais, histórias passadas de geração em geração, de linhagens manchadas pela escuridão, segredos que poucos ousavam revelar, da besta que andava entre os homens, escondida nas sombras. Marcelo ouvia, seu ceticismo de menino da cidade desmoronando diante da convicção do seu tio, que falava com tanta certeza. Ele tinha visto a criatura com seus próprios olhos, uma visão que jamais esqueceria. Ele tinha sentido sua respiração quente em seu pescoço, ouvido seu rugido aterrorizante, um som que ecoava em sua mente. Ele sabia, com uma certeza que o gelava até os ossos, que tio João estava dizendo a verdade. Que tio João estava dizendo a verdade, sem sombra de dúvida. O lobisomem é atraído pelo medo, pela vulnerabilidade, disse tio João, sua voz baixa e urgente, como se o próprio lobisomem pudesse ouvi-lo. Ele pode senti-lo em você, prová-lo em seu sangue, e isso o atrai. Você teve sorte desta vez, Marcelo, muito sorte. Ele estava brincando com você, testando seus limites. Da próxima vez, você pode não ser tão afortunado. Marcelo tremeu, sentindo o peso das palavras do tio, puxando o casaco com mais força ao redor do corpo, tentando se proteger do frio e do medo. Ele jamais esqueceria aquela noite, uma noite que mudaria sua vida para sempre. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam essa história e ajude nosso canal a crescer. Ah, e lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.